Olá, pessoal. Meu nome é Augusto Gomes. Nós estamos aqui no Pré-Simpósio Online e hoje nós vamos conversar com a Camille Lugarini. Ela é coordenadora do projeto Ararinha na Natureza e vai passar um pouco dessa experiência para a gente hoje. Camille, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar. Boa tarde. Obrigada a vocês pelo convite e eu espero que eu contribua com o evento que vocês estão organizando. Ótimo, muito legal. Para a gente começar a nossa conversa aqui, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre sua trajetória acadêmica, sua formação, como que você chegou até o projeto? Então, eu sou médica veterinária, eu me formei pela Universidade Federal do Paraná e eu passei no concurso do IBAMA em 2007. Então, eu entrei no IBAMA, no Centro Mamíferos Aquáticos, ligado ao IBAMA, no estado do Maranhão. E 2 anos depois eu ingressei no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, o CEMAV. E a partir daí comecei a trabalhar com planos de ação nacional. Os planos, naquela época, né, o ICMBio foi criado em 2007. Em 2009, a coordenação de planos de ação começou a desenvolver, a elaborar os planos de ação numa nova perspectiva, porque os planos de ação eles começaram a ser elaborados anteriormente, em 2004, com o plano de ação do Mutum do Sudeste ou do Mutum de Alagoas, não estou muito bem lembrada. Mas eles, na verdade, eles eram publicados e eram, assim como planos de ação de gaveta, né? Publicado e ninguém executava. Então, em 2009, o ICMBio começou a pensar numa nova estratégia. Então, eu assumi a posição de ponto focal dos planos de ação nacional com foco em avifauna dentro do CEMAV e comecei a trabalhar nessa estratégia junto com a coordenação de plano de ação. E em 2011, eu entrei no doutorado e acabei assumindo somente um plano de ação. Então, eu saí do ponto focal e acabei assumindo somente o plano de ação nacional da Ararinha Azul. Então, assim, porque ele é muito complexo. E na época, existia a perspectiva de financiamento, né, por parte da Vale, do projeto Ararinha na Natureza, que eu vou falar posteriormente para vocês. Então, foi aí que eu ingressei no Plano de Ação Nacional da Ararinha Azul. Interessante. Então, quando você entrou, o plano de ação ele já existia, né? Só que esses planos não estavam devidamente implementados pelo país, é isso? Existiam alguns planos que eles já estavam publicados, né? Principalmente planos de ação de aves, né? Porque eram mais o foco da coordenação ligado ao IBAMA anteriormente, né? Que fazia esses planos de ação, que elaborava junto com outros parceiros. O plano de ação da Ararinha Azul ele não existia ainda. A primeira versão foi desenhada por um grupo de trabalho que foi formado pelo IBAMA em 2005. Então, essa primeira versão foi reeditada em 2009, ficou pronta, só que em 2011 teve uma reunião de 4 a 6 de abril de 2011, e nessa reunião o plano de ação foi adaptado à nova estratégia de planejamento participativo do ICMBio, que segue um pouco do que a IUCN, ela indica para os planos de ação. Então, o plano de ação em si, a primeira versão, foi melhorada, né, e foi colocada nessa nova estratégia em 2011. Mas o plano em si, ele foi publicado em 2012. Então, quando eu entrei, né, o plano foi publicado e a gente começou a implementar. Interessante. Então, dá para ver que esses planos, eles não são estáticos, né? Eles podem ser melhorados ao longo do tempo, é um instrumento de gestão que pode ser aprimorado, né? Isso mesmo, na verdade, a gente trabalha com planejamento adaptativo e anualmente a gente tem uma reunião de monitoria, normalmente, né? No ano passado a gente não teve da Ararinha Azul, por alguns motivos internos, mas normalmente a cada ano é realizada uma monitoria. Então, na monitoria, a gente acaba mexendo nas ações para que elas atinjam o objetivo. E também vai mexer
no pesquisador responsável, ou no colaborador, nas datas e nos prazos, para que a gente consiga atingir o objetivo, porque o foco é o objetivo específico, né? E o objetivo específico ele é traçado para a gente atingir o objetivo do plano. Certo. Da Araripe, por exemplo, é o aumento da população em cativeiro, porque era o nosso carro-chefe, né? Nesses últimos 5 anos, o aumento da população em cativeiro para atingir um número mínimo para começar as reintroduções. Porque o objetivo do programa de cativeiro é a gente ter uma população única com produção de indivíduos para manutenção do plantel em cativeiro e também para produção de excedente para soltura. Né? E também com foco a restabelecimento de habitat para conseguir realizar a reintrodução. Uma coisa que a gente fez diferente para a Ararinha, como o ICMBio começou com essas estratégias 2009, muito recente, o plano de ação da Ararinha, em 2011, ele foi estabelecido com objetivo e com alguns objetivos específicos que, ao longo das monitorias, foram sendo mudados. Normalmente, não se muda o objetivo específico durante as monitorias, somente ações. Mas, para o plano de ação da Ararinha, como era um plano de transição, a gente mudou bastante coisa ao longo do tempo para conseguir executá-lo e atingir o que a gente queria, não somente com o objetivo geral, mas com a visão de futuro do plano. Né? Porque a visão de futuro do plano é reintrodução até 2021. Então, é isso que a gente quer, né? Mas o plano até agora, até o momento, não foi feito reintrodução na natureza, né? O projeto foi focado em aumentar a população em cativeiro. Isso mesmo. E assim, o carro-chefe é a população de cativeiro, né? Então, assim, se você for pensar aqui na década de 80, de 90, a gente tinha menos de 80 animais no programa de cativeiro, muito poucos animais, assim, no programa de cativeiro. Então, não tem como você começar a reintroduzir se você não tem um plantel que esteja balanceado, que seja estável. Porque se você, cada indivíduo que você tira, você desestabiliza o plantel. Então, você tem que, primeiramente, numa população em cativeiro, deixar esse plantel estável e depois começar a produzir excedentes para que o plantel continue estável e você consiga produzir indivíduos para soltura. E a ararinha, ela tem um agravante, tem alguns agravantes, né? É uma espécie extinta na natureza, e ela tem uma similaridade genética muito grande, né? Então, possivelmente, os indivíduos, possivelmente essa população já estava em um declínio natural, né? Então, existiam poucos indivíduos na natureza, os indivíduos na natureza possivelmente eram aparentados, e quando se iniciou o programa de reprodução em cativeiro, se tinha pouco sucesso reprodutivo. Talvez até por causa dessa parte genética, né? Por causa da similaridade genética, que tenha causado vários problemas reprodutivos. E, então, não se conseguia reproduzir. Então, os indivíduos que deram origem à população de cativeiro, que hoje está em 153 indivíduos, são 7 fundadores. São 7 indivíduos vindos de natureza. 7 indivíduos apenas? 7 indivíduos. Então, assim, quando a gente assumiu o plano de ação, em 2012, o foco era fazer o quê? A transferência dos animais para possibilitar um melhor pareamento, ou melhor pareamento, ou possibilitar que se utilizasse a inseminação artificial com esses indivíduos para melhorar, para manter, né, a diversidade genética no patamar que a gente queria atingir, e também para possibilitar que não houvesse tantos problemas reprodutivos, porque se a gente conseguisse melhorar essa parte, como se diz, a representação dos fundadores na população, talvez a gente tivesse menos problemas reprodutivos. Na época, a UABRA, que fica no Catar, que é o maior reprodutor, né, que tem o maior plantel hoje de ararinhas no mundo, na época, 10% dos ovos produzidos eclodiam.
Então, assim, 10% de eclosão, a gente fez uma análise de viabilidade populacional em 2012, mesmo que a gente atingisse um número mínimo dentro da população em cativeiro, se a gente continuasse com essa taxa de eclosão, a população nunca ia se tornar viável na natureza, porque 10% dos indivíduos iriam, 10% dos ovos iriam formar indivíduos na natureza, então imagina o número de indivíduos que você não teria que soltar na natureza para a gente ter um sucesso reprodutivo na natureza. Então, seria muito difícil tornar a população viável. É um problema sério com a endogamia mesmo, né? Exatamente por causa desse efeito fundador aí do baixo número de indivíduos inicialmente, pequena diversidade gênica, né? Uma situação complexa. E você comentou aí sobre os cativeiros. Aonde que estão esses bichos atualmente? Onde que são os principais cativeiros? Como que está essa situação? Atualmente, a gente tem 3 mantenedores em cativeiro. Um é no Brasil, que tem plantel do Brasil, mas tem alguns indivíduos em acordo de empréstimo. Ele tem 11 indivíduos atualmente, 5 casais. 3 desses casais são casais novos. Um desses casais somente que reproduziu até hoje, né? Que a última reprodução foi em 2014. A gente tem um mantenedor na Alemanha, que agora eu não vou lembrar de cabeça quantos indivíduos tem. E a gente tem um criadouro no Catar, que é a WABRA, Wildlife Preservation, e que tem aproximadamente 78% do plantel no Catar. Então, assim, atualmente a gente tem 153 indivíduos. Certo. E, Camille, para a gente contextualizar um pouco a história para as pessoas, assim, acho que muita gente já ouviu falar da ararinha azul, né, uma espécie muito icônica da nossa fauna, foi extinta na natureza, mas você poderia falar um pouquinho sobre a história dessa espécie na natureza? Qual foi a trajetória, que fatores levaram à extinção desse animal na natureza? Então, posso. Resumindo, né, a história é grande. O von Spix e o von Martius, eles fizeram uma expedição no Brasil, né, pegando o Brasil lá em 1800 e, enfim, 1800 e alguma coisa, né, ficaram um bom tempo, acho que mais de 5 anos fazendo expedição, não recordo quanto tempo. Mas em 1819, eles colocaram a ararinha azul né, eles coletaram uma espécie da ararinha azul na região de Juazeiro. Aí voltaram para casa, não descreveram uma espécie nova, né? Na verdade, quem descreveu foi o Wagner posteriormente, porque o von Spix achava que era uma Iacintinus, uma Anorrhynchus iacintinus, mas não era. Na verdade, se tratava de um gênero novo. As Anorrhynchus, normalmente, elas estão associadas a palmeiras, né? E a Cyanopsita não está. Ela é bem diferente das outras ararinhas ou araras azuis. E, assim, depois disso, poucos registros foram realizados de ararinha, né? Tem um registro que eu acho que data 30 anos depois, na região de Curaçá, mas não teve coleta de espécimes, só teve registro de observação, né? E, então, assim, o que se sabia é que se chegava na Europa, a ararinha azul, né, por meio de contrabando, mas não se sabia direito onde que era a distribuição, a ocorrência dela. Isso ocorreu também com a arara azul de Liar, né, com a arara azul de Lier, também não se sabia. E em 86, o Paul Holt, ele conseguiu identificar que o local mesmo de ocorrência da espécie era a região de Curaçá e Juazeiro, ali no submédio de São Francisco. Mas nessa época, em 86, ele identificou 3 indivíduos só em natureza. 3 indivíduos, e 2 desses foram retirados na natureza em 87. Então, a população já era reduzida, então, nessa época, provavelmente. Todos os relatos, tem até um livro do Tony Juniper, que ele coloca isso, ele enfatiza assim que a população, a ararinha já devia ser rara já desde a época em que o von Spix descreveu, né? Então, assim,
não tinha uma abundância grande, então, possivelmente, é aquela influência do último glacial sobre as ararinhas, as araras azuis, que teve aquela restrição, restringiu a ocorrência, possivelmente aconteceu com a ararinha azul, e era uma espécie que já estava em declínio naturalmente, né? Mas, considerando que todo o histórico de uso, né, do submédio de São Francisco antigo, né, de mais de 300 anos, a gente não sabe mesmo. Talvez isso tenha influenciado muito no declínio da espécie, né, toda a degradação do habitat, né. E a gente também não sabe os requerimentos certinho, quais são os requerimentos para a espécie, porque as informações ecológicas e biológicas vieram somente de um indivíduo. Porque a partir do momento em que a ararinha foi descoberta em 86, se começou a pensar em ações de conservação. Mas pensa que a gente está em 86, né? Então, todas as coisas demoram, né? Em 90 é que se iniciou, na verdade, o projeto de conservação, o projeto Ararinha Azul. Porque em 87, quando aqueles 2 indivíduos foram capturados, não se encontrou mais a ararinha azul. Né? Se achava que não existia mais nenhum indivíduo na natureza. E, na verdade, em 90, o Yamashita, né, e o Tony Juniper foram lá para Curaçá e descobriram o último indivíduo. Né? Então, assim, isso é bem retratado até nesse livro que eu te falei do Tony Juniper, né? Se quiserem dar uma lida, eu posso até mostrar, daqui a pouco posso trazer o livro, é o The Race to Save the Most Endangered Species of the World, uma coisa assim, né? Mas é bem interessante, legal. Porque ele traz toda essa história, assim, e não somente a história, mas como ele estava lá, ele participou dessa expedição, ele foi chamado para essa expedição. Então, assim, ele conta também, sabe, coisas que aconteceram, a emoção de estar envolvido nisso, de ir para campo e de conseguir identificar o último indivíduo da espécie. E a partir de 1990 é que se iniciou as ações de conservação, quando só existia um último indivíduo na natureza, que ficou até o ano de 2000, né, sendo monitorado, tinha equipe de campo, e em outubro de 2000 foi a última vez que ele foi visto. Esse indivíduo viveu bastante, então, né? Se ele começou a ser monitorado já lá no início da década de 90 e foi visto por último em 2000? 10 anos, né? Sim. Mas então, daí você pode pensar, né? Mas não foi feito nada durante 10 anos? Foi feito. Então, foi criado um comitê, né, para recuperação da espécie. Tudo era discutido nesse comitê, tinha especialistas, tinham mantenedores, né? Se tentava reproduzi-las em cativeiro, era muito difícil. Se foi tentada a reintrodução de um indivíduo em 95, e aí o sucesso não ocorreu porque ela foi solta, o indivíduo foi solto, chegou a parear com um macho, mas logo em seguida desapareceu. Existiam poucos indivíduos em cativeiro, existia pouca aderência dos mantenedores, ou, na verdade, dos colecionadores em cativeiro. Então, assim, e hoje em dia a gente já tem muita dificuldade. Eu fico imaginando na década de 80, quando o acesso às localidades era muito mais difícil, né? Chegar nesses locais era muito mais difícil, né? Não se tinha estrutura, hoje é muito mais fácil, e mesmo assim a gente encontra muitas dificuldades. E, assim, pelo que eu já li sobre o assunto, existe um certo mistério aí, né, se ela desapareceu mesmo da natureza, se não desapareceu. Foram feitas expedições ainda para a região, para procurar outras populações? Como que isso aconteceu? Foram feitas várias expedições, na verdade, lá na década de 80, isso foi muito feito, né, porque depois do Paul Roach, também teve o Marcos da Ré, que trabalhou lá na região, rodou toda a região, porque provavelmente, sim, a distribuição histórica ela é maior do que o registro do último indivíduo, né? E pegava acima do Rio São Francisco, então pegava alguns municípios de Pernambuco, né? Só que a gente tem alguns problemas, né? Primeiro que é uma área grande. Apesar de ser caatinga aberta, tem umas áreas que são caatinga mais fechada, que são de difícil acesso,
E também tem um problema, e tinha na época, né, e continua existindo, né, um problema de plantações de maconha. Então, é um lugar que não é muito fácil de rodar, né? Então, assim, se você passar ali para Pernambuco, pegar Ibó, subir para Uricuri, esses locais, são locais que são mais perigosos, né? Então, acaba comprometendo até a segurança da equipe. Então, assim, por mais que se tenha realizado algumas expedições, né, elas não tiveram sucesso. Tem também um rumor da existência da ararinha no Parque da Serra das Confusões, no Piauí, né? Existem alguns relatos, não somente no Piauí, históricos, né? Até o SIC propôs que em algum local no Piauí, se eu não me engano, ou na Bahia, mas assim não foram confirmados posteriormente, né? E também tem alguns relatos assim que são duvidosos porque a gente acha que facilmente confundido com outras espécies de psitacídeo, né? Especialmente a maracanã, que ela é verde, mas dependendo da sombra, ela vai ficar mais escura, né? Vai ficar com um tom que confunde. Eu já recebi informações, né? De, tem uma ararinha. Aonde? Tem lá. Pode mandar a foto? Posso. Né? Manda uma maracanã, algum outro psitacídeo. E o que... o Marcos Pércio, em 2013, eu acho, ele teve um projeto grande na Serra das Confusões. Ele foi para lá com o Ciro Albano, né, que é super experiente, aves da Caatinga, não encontraram ararinha azul na Serra das Confusões, mas tem, assim, uma grande parte do parque, né, que acho que ele tem mais que 100 mil, é o maior parque de Caatinga, mais que 100 mil hectares, e assim, tem algumas partes que não são acessíveis. Então, se ela existir, ela vai estar nessas partes não acessíveis. Mas o curioso, assim, é que o psitacídeo, né, ele tem uma área de vida grande, né? Ele vai procurar alimento longe, né? Então, até 60 quilômetros do local de dormitório deles, eles podem voar, né, num raio de 60 quilômetros. Então, complicado, né? Existia uma espécie ainda desse porte, né, médio porte, e que ninguém consiga encontrá-la, né? Então, ou a gente está falhando muito na busca, né? Ou, enfim, ou não existe. Mas, assim, não dá para descartar. Tanto é que ela é provavelmente extinta na natureza. Ela é considerada, né, pelo Ministério do Meio Ambiente em 2014, porque, na verdade, mais buscas deveriam ser feitas. Então, no próprio plano de ação, né, no começo, essa ação estava lá no plano de ação. Então, a equipe da UABRA e também a equipe da SAB Brasil também percorreram algumas regiões. A equipe da UABRA até fez um sobrevoo na região, pegando outros municípios, mas não conseguiu encontrar. Agora, a gente não priorizou. Retrasado, a gente teve uma reunião e o professor José Tella, né, que trabalha com psitacídeos na Espanha, ele questionou, né, mas talvez o local que vocês estão escolhendo para reintrodução não seja o melhor local, a exemplo do papagaio de Porto Rico, né? Lá, o que acontece? Eles reintroduziram uma área de distribuição histórica, mas não conseguiram estabelecer uma população viável. Mas em outro local, eles conseguiram ter uma população viável. Isso quer dizer o quê? Possivelmente, aquele lugar que eles conhecem como distribuição histórica não tinha mais os requerimentos para a espécie, mas aquele outro lugar que estava mais conservado, que não estava, né, que não precisava de que tinha os atributos ainda para a espécie, então ali a espécie conseguiu se estabelecer e ficar viável, né? Isso pode acontecer com o nosso projeto? Pode. Mas, assim, o que a gente tem de informação até hoje é o que nos possibilita escolher a área de reintrodução. Isso pode ser um fator de insucesso? Pode, né? Mas a gente só vai saber quando a gente começar. Esse é um caso muito delicado, né, Camila? Eu não sei se a gente tem outras experiências parecidas, assim, com relação à conservação da nossa fauna, né, em que tem uma espécie extinta na natureza, com pouquíssima informação sobre hábitat, sobre ecologia do bicho,
Então, vocês estão tendo que realmente fazer essa experiência inicial ali para ver como que isso pode ser feito, né? Então, a gente tem pouquíssima experiência mesmo com reintrodução, com espécie extinta na natureza, eu desconheço, né? Mas, enfim, também não sei. A gente está trabalhando com o mutum de Alagoas, que é outra espécie extinta na natureza, também para reintrodução dele lá na área do Murici, né, na área de ocorrência de distribuição histórica. E é mais ou menos o mesmo processo, né? São duas espécies que podem, né, voltar a habitar a sua distribuição histórica, né? E é engraçado que as duas espécies são de aves, né? São duas espécies que são facilmente não, né? Mas conseguem ser reproduzidas em cativeiro. A gente tem algumas espécies que estão na beira da extinção, né? E a gente pode voltar a falar do centro endemismo Pernambuco, né? Da região ali de Murici. A gente tem algumas espécies que estão bem mal, né? Estão com uma população extremamente reduzida. Por exemplo, Myrmotérula snowy, né? Que é um taminofilídeo. E assim, taminofilídeo em cativeiro, a gente não tem experiência com isso, né? Então, que bom que a gente consegue reproduzir o mutum de Alagoas ou a ararinha azul e que a gente consegue tentar ter esse manejo para a espécie, né? Para outras espécies, simplesmente tem que ter outras estratégias, né? Se não forem adotadas, elas vão desaparecer. Mesmo de ararinha. Mas aí, como elas não estão em cativeiro, elas desaparecem de vida. Uhum. Por sorte, já existiam esses indivíduos em cativeiro, né, no casal ararinha azul. Engraçado, né? Porque o que, assim, o que levou ao declínio maior, né? Espécie, como eu estava falando para ti, que existem hipóteses que ela já estava reduzindo sua população por fatores naturais e em decorrência da degradação do habitat, mas assim, o que levou mesmo à extinção, a acabar mesmo com a espécie, foi o comércio legal, né? Esse comércio legal que levou, inclusive, para o exterior. E para suprir esses mesmos criadores que hoje mantêm ela. Não são os mesmos, né? Eles mudaram, né, ao longo do tempo, não são os mesmos colecionadores, né? De antigamente, mas assim, engraçado que são as mesmas pessoas que não são as mesmas pessoas, mas são as pessoas que podem contribuir com a recuperação da espécie, né? Então é engraçado, né? Sim, é uma questão bem complexa, né? Porque a retirada desses bichos da natureza que provocou o declínio populacional, ao mesmo tempo hoje pode estar contribuindo para a reintrodução, mas é uma questão difícil, né? Entra toda a questão da biopirataria no Nordeste ali, que é muito forte, né? O pessoal costuma coletar esses psitacídeos em barrancos, então... E tem toda essa questão cultural, né? De captura. A gente está desenvolvendo dentro do plano de ação da Ararinha Azul um diagnóstico de uso de psitacídeo na mesma região. Afinal de contas, né, como é que a gente vai soltar um psitacídeo extremamente, criticamente ameaçado, extremamente raro e que tem esse histórico sem saber o que está acontecendo na região? E a gente vê que é muito comum capturar, as pessoas sabem onde estão os ocos desses psitacídeos, elas vão lá, capturam, e é comum tanto a doação, né, dá de presente, quanto a venda, né? Então, a gente pode ver isso que continua acontecendo, mesmo num local onde a gente teve um trabalho grande de educação ambiental na década de 90 até 2000, né? E aí, teve a descontinuidade disso, tudo isso voltou, porque tá ali, né? Tá no dia a dia das pessoas, é cultural, então isso, para reverter, tem que ser contínuo e tem que ser de longo prazo mesmo, né? Em longo prazo. Não dá para parar. Certo, verdade. Agora, uma coisa que você comentou que me chamou a atenção é que, pelo que eu entendi, o PAN
ele foi implementado depois da espécie ter sido considerada extinta na natureza, foi isso? Então, é porque, na verdade, são estratégias diferentes, né? Como eu te disse, ações de conservação, elas existiam. Existia um projeto chamado Projeto Ararinha Azul, que era implementado pelo IBAMA, tinha apoio de várias instituições, inclusive da Fundação Louro Parque, que eram os mantenedores na época, né? Então, tiveram várias ações de conservação. Inclusive, se você for dar uma olhada no plano de ação, que foi publicado em 2012, tudo que se tem de informações ali na primeira parte são provenientes dessas ações de conservação da década de 90, né? Então, até as informações sobre o último macho, como é que elas foram obtidas? Com ações de campo que foram financiadas tanto pelo governo federal quanto por instituições particulares, né? Mas não existia a figura do plano de ação, né? Não existia essa figura. Mas existia um planejamento, existiam ações planejadas, existiam ações conjuntas, né? A ideia do plano de ação é um pouco mais recente, né? Então, começou a se elaborar os planos de ação, dentro dessa concepção de plano de ação lá em 2005, né, no IBAMA, em 2004, 2005. Mas o plano de ação da Ararinha, publicado mesmo, ele foi em 2012, mas não quer dizer que não tinha as ações de conservação. Tinham outras formas que não eram chamadas, tinha plano de manejo antigamente, tinha vários, o que, na verdade, a partir de 2012 começou a ter um plano de ação. E que, na verdade, assim, obviamente, que tinha o comitê também, tudo passava pelo comitê, era outra estrutura, né? Não era a estrutura do plano de ação. Então, quando ele foi publicado em 2012, existia um gap aí mesmo de ações de conservação. A partir do momento em que a espécie foi extinta da natureza, teve alguns problemas dentro do programa de cativeiro, e aí, em 2002, acabou o comitê, foi extinto pelo IBAMA, né? Então, de 2002 a 2005, ficou no vácuo. Em 2005 é que o IBAMA tentou reestruturar isso a partir de um grupo de trabalho. Mas aí, assim, pegando aquelas experiências que já tinham sido boas e vendo o que deu errado, né? E aí, vamos tentar fazer ou não? E na época o ICMBio falou assim, será que a gente vai assumir isso? Porque é um projeto caro e com grande risco. Então, na época, a SAVE Brasil, o ICMBio chamou a SAVE Brasil para fazer um diagnóstico sobre as vantagens e desvantagens de trabalhar com essa espécie. Será que a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo de reintrodução, de conservação dessa espécie, ou será que é melhor, olha, vamos destinar esse recurso para outras espécies e vamos tratar de outras coisas prioritárias que não sejam ararinha. Então, foi o final, né? Aqui, ou vamos, ou ficamos por aqui. E aí o ICMBio não decidiu isso sozinho. Ele contatou a SAB por ser representante da BirdLife, e aí a SAB fez esse relatório, né, foi buscar informações para ver se o grupo poderia se comprometer a reintroduzir a espécie e considerou que era interessante. A partir desse momento, se começou a pensar na nova estruturação do plano de ação e também em como captar recursos para isso. Camille, e nessa história aí, quando que surgiu, de fato, o projeto Ararinha na Natureza? Porque até então as ações eram em cativeiro, era tudo voltado para esse estudo de entender qual que era a situação do bicho. E quando que entrou o projeto Ararinha na Natureza? Então, é bem a continuação daquilo que eu estava falando. A partir dessa captação de recursos, né? O ICMBio, na época, ele tinha uma visão, assim, de colocar o Carteira Fauna, que na verdade, é um portfólio de projetos em que as iniciativas privadas podem colaborar com a conservação de algumas espécies, né? E para alavancar o Carteira Fauna, a ararinha foi escolhida. Então, a Vale começou a financiar o projeto Ararinha Natureza. Então, o plano de ação, ele foi
elaborado, né? Ele foi revisto em 2011, foi encaminhado um orçamento, um projeto de 5 anos para a implementação do plano de ação. Obviamente que assim, a Vale financiou bastante coisa, mas os mantenedores também têm um peso muito grande, porque eles financiam toda a parte de manutenção em cativeiro e, inclusive, tem propriedades na região. Eles chegaram a adquirir propriedades, as principais propriedades, né, onde tinha até uma base de campo na década de 90, para realizar a reintrodução. Então, o projeto Ararina Natureza nasceu a partir dessa captação de recurso, e então foi criado o projeto, né, foi feita uma identidade visual do projeto, e ele seria a parte de implementação do plano de ação com todos os colaboradores, né, então com os mantenedores, com instituições executoras e com a coordenação do ICMBio. Então, o CEMAV faz parte do ICMBio, como é o Centro Nacional que cuida das aves, seria o CEMAV que iria coordenar isso. E até hoje a gente tem o projeto Ararina Natureza. Então, a partir disso, a gente teve a disponibilização de recursos pela Vale, no montante de mais ou menos 5 milhões e pouco. E após... E também teve todo o montante dos mantenedores, né? Como eu falei, tem a Fazenda Concórdia, ela tem 2.300 hectares. A fazenda que é de propriedade da UABRA. A Fazenda Gangorra é 400 hectares, ao lado da Fazenda Concórdia, que foi adquirido com recursos da Perth International, da UABRA e da CTP, né? Da Association for the Conservation of Threatened Parrots. Então, que é da Alemanha. Então, assim, eles também, obviamente, tiveram uma parte grande nisso, né? Fora a manutenção em cativeiro. Em 2013, começou uma crise no mercado dos minérios e também começou uma crise interna no projeto Ararina Natureza e a Vale teve uma descontinuidade da Vale em repasse de recursos, né? E uma cobrança maior por resultados mais efetivos, né? Então, assim, a gente tinha alguns problemas de cativeiro, obviamente, né? E a Vale queria que a gente apresentasse resultados melhores do que a gente estava apresentando. Então, teve um esforço de apresentação desses resultados, porque, na verdade, assim, as coisas são mais lentas do que a gente espera que aconteçam, né? E a Vale não queria, ela queria chegar ao final desses 5 anos, apesar disso não estar previsto no plano, mas ela queria chegar ao final desses 5 anos com um resultado mais palpável, com indivíduos na natureza. E isso, a gente, pela nossa visão futura, a gente sabia que dificilmente ia acontecer, porque vários passos ainda teriam que ser dados, né? Então, nessa época começou um envolvimento comunitário muito grande, em 2012, e em 2014 tudo parou. Então, o projeto em campo deu uma desaquecida, né? Esfriou. Mas em cativeiro as coisas continuaram acontecendo, independente do recurso da Vale, né? Porque em cativeiro tiveram continuidade, porque os mantenedores continuaram executando suas atividades normalmente, né? E então a gente... Só para entender, nessas fazendas que você mencionou, que foram adquiridas com essa verba, houve algum trabalho de recuperação dessas áreas, ou a compra dessa propriedade foi simplesmente para evitar que ela fosse desmatada? É uma área degradada, principalmente por causa dos caprinos, né? Principalmente por causa da sobrepastoreio e impactação de caprinos, e porque também eles não deixam as plantas se regenerarem, como tem muita seca, eles acabam comendo tudo. E eles são criados também nos leitos dos rios, dos riachos temporários, né? Então, acaba que não tem regeneração mesmo, que seria o local mais fértil, e nesse local mais fértil eles acabam comendo tudo na época de seca. Então, na Fazenda Concórdia, ela está totalmente cercada e o acesso a caprinos está impedido nessa região. A ideia é que tenha mais locais como esse que sejam transformados todos em RPPN, né?
Então, sim, precisa fazer isso, né? Isso é necessário, tá? Porque a área como um todo é utilizada com o mesmo fim, que é a caprinocultura, e o que não é utilizado com caprinos é utilizado para mineração. Então, assim, tem que regenerar, tem que cercar, né, tem que possibilitar a reestruturação, principalmente da mata ciliar e, obviamente, da caatinga, que tem, da vegetação da caatinga, que tem itens alimentares muito importantes, né? Apesar disso, a Maracanã continua lá, né? Na Maracanã possivelmente um psitacídeo que tem os mesmos requerimentos de habitat e de recurso alimentar, de recurso para nidificação, reprodução, e ela continua lá se reproduzindo, né? Então, assim, a gente ainda tem um ambiente em que tem uma estrutura que dê para psitacídeos parecidos com a ararinha azul, né? Com a Maracanã, que tem esses requerimentos. Mas, assim, a gente não tem um trabalho que tenha se desenvolvido para ver qual que é a tendência populacional, o incremento, e isso a gente retomou, né? Na década de 90 tinha um monitoramento reprodutivo e agora a gente retomou com o monitoramento reprodutivo da Maracanã para saber o quanto que aquele habitat vai conseguir dar conta, se pela tendência populacional a gente consegue ter mais indivíduos, ter menos, se o habitat está dando conta, mas ao mesmo tempo tem que ter a regeneração. Então a gente está trabalhando com a Maracanã, como foi trabalhado na década de 90 também, como uma espécie que pode nos ajudar na reintrodução da ararinha, né? Tanto de requerimento de habitat, de recurso alimentar, de recurso para reprodução, né? E que também a gente acha que, assim, por mais que, assim, o último indivíduo que a gente tem, o último indivíduo, é um indivíduo que estava apareado com a Maracanã, então, se aquela é a necessidade da espécie, não sei, não sabemos, mas é o que a gente tem de informação, e é isso que a gente vai utilizar. Ali na região, a gente tem psitacídeos pequenos, né? A gente tem a Eupsitula capitorum, a gente tem a Cuticaudata, a gente tem mais o Twin, né? O Forcus e o papagaio, né? E o Amazonas Chico. Mas, assim, eles têm requerimentos diferentes de nidificação, por exemplo, até de permanência, eles não ficam em árvores tão altas igual ficam as maracanãs são vistas em árvores mais altas, né? Então, a gente acha que o que estiver bom para Maracanã vai estar bom para ararinha, né? Mas não quer dizer que o que estiver bom para uma periquitinha da caatinga vai estar bom para ararinha, né? Porque elas comem no chão, a ararinha possivelmente vai ser mais raro ela comer no chão, né? Então, a gente está se baseando em tudo que a gente está aprendendo com a Maracanã. E o que a gente vê, assim, né, de caatinga, a gente está vendo, vendo as entrevistas até, a gente vê que tem um monte de árvore morrendo, né, a seca está prolongada, né, não sei, desde 3, 4, 5 anos, né, que essa seca está aí, ela está favorecendo a morte de árvores de grande porte, tanto no leito desses riachos, próximos desses riachos, como árvores dentro arbustos e dentro da caatinga propriamente dita. E, obviamente, que a caprinocultura mais essa seca está favorecendo muito a desertificação daquele local. Então, assim, esse ambiente, essas árvores altas, juá, braún, né, essas árvores que são também árvores utilizadas para alimentação, elas têm que ser repostas e tem que proteger esse ambiente, né, porque se não tiver esse ambiente, não vai ter alimento e não vai ter área de descanso nem de nidificação. E vocês têm planos de fazer educação ambiental com a população também na região, para evitar que os indivíduos que forem reintroduzidos voltem a ser caçados e retirados da natureza de outra forma? Com certeza. Então, como eu te falei, a gente fez esse diagnóstico, né, para saber como que está a coleta de psitacídeos, né, ali na região, aonde são os pontos de risco, né, onde que tem mais coleta, onde que
como que está estruturado a venda, né, para onde que vão esses animais, né, qual que é o preço que as pessoas pagam por esses animais, ou ganham, né, ou vendem, como que está estruturado tudo isso para ver o que a gente vai ter que fazer. A resposta é única, educação ambiental junto com fiscalização. E tem que ser uma fiscalização de verdade, assim, que envolva o ICMBio, o IBAMA, né, como órgãos ambientais, além da Polícia Militar, a Polícia da Caatinga, a Polícia Federal, né, porque tem tráfico internacional. Então, assim, isso vai ter que ser estruturado antes da soltura, né, antes da reintrodução. Porque se os psicicídios que são baratos, fáceis de pegar, que são pegos geral, toda a área, né, imagina um animal raro que custa caro. Né? Com certeza. E você já tem uma previsão sobre a primeira soltura, quando que isso vai acontecer? Vai ser só em 2021 mesmo? Como que está o plano? O nosso prazo é 2021, né, o melhor que está na nossa visão de futuro. Em 2015 a gente teve uma reunião bem importante, né, e nessa reunião a gente viu assim, olha, o que era o nosso gargalo era a reprodução em cativeiro. Atualmente, com a introdução da inseminação artificial, com os novos pareamentos que foram realizados, com as transferências, a gente está tendo esse sucesso. Possivelmente, vamos atingir um número mínimo para ter um plantel estável. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Captar recurso para a gente ter um centro de reintrodução no local de reintrodução. Né? Então, a partir de 2015 que se começou a pensar nessa captação de recursos, e a partir de então, foi um esforço grande para isso. Para quê? Para a gente construir esse centro de reprodução e de reintrodução. A partir do momento que esse centro estiver pronto, vão vir casais reprodutores do Catar para cá, aproximadamente 18 casais, e os filhos desse casal, 70% vão ser destinados para soltura e 30% vão ser destinados para manutenção do plantel em cativeiro. E quando que tudo vai acontecer? Então, primeiramente, a gente tem que construir esse centro, né? Então, esse centro estava programado para iniciar em 2016, mas está um pouco atrasado, né? Então, como depende de recurso externo, financiadores, vão estar um pouco atrasados, sim. A primeira ideia era soltar já o primeiro grupo em 2019, mas como a gente já teve esse atraso, a gente vai deixar para 2021. A primeira soltura não vai ser de Ararinha, vai ser de Maracanã, né? Então a gente vai fazer um experimento com a espécie piloto, que é Maracanã, soltar um grupo nas mesmas condições, um grupo de juvenis, né, até 1 ano de idade. Possivelmente a gente vai pegar esse grupo de animais da própria região, como, né? A partir de coleta de ovos e incubação em cativeiro. Mas vocês vão mexer nos ovos do Maracanã? Sim, né? É um manejo populacional, né? E a gente já, nesse ano, a gente verificou que 50% dos ovos são predados ou somem, desaparecem no período de incubação. Então, assim, a gente teve o quê? Uns 15 árvores que foram monitoradas, 20 árvores, 15 que eram acessíveis. Esse a gente viu 48 ovos, né? Desses, até o final da incubação, permaneceram 24, né? E aí a gente viu que a taxa de predação é grande, porque a gente começou a trabalhar com câmera trap, né, para ver o que estava acontecendo. Então, primeiro a gente chegou lá e falou, não, se esse aqui tem 6 ovos, né, então provavelmente a gente vai ter uns 3 a 4 filhotes. Aí chegava na próxima vez, mas tinha 6 ovos, cadê os outros 2? Aqueles desapareceram, né? Então, mas o pessoal será que está pegando o ovo, o que está acontecendo? Vamos colocar as câmeras trap. A gente viu que entra cobra, que entra sagui, né, que entra saruê, né, o gambá para pegar. Então, possivelmente está ligado a uma taxa de predação que é normal, né, e uma taxa grande, alta de predação, né, que é maior que de filhotes. Então, é isso que a gente vai fazer. Pegar o ovo, levar para as mesmas condições de cativeiro que as ararinhas têm, ter um flock, né, um grupo para soltura, prepará-los para soltura, colocar os radicolares, soltar de maneira com soft release,
monitorar durante um ano, obter os resultados, ver o que foi bom, o que foi ruim e aplicar num grupo misto de Maracanã com ararinha azul, com aproximadamente 10 maracanãs e 10 ararinhas azuis, e na próxima reintrodução, na próxima soltura, no próximo evento de soltura no ano seguinte, com um grupo simples de ararinha azul, e proporcionar isso até que a população se torne viável. Uhum. Até pelo risco, né, de colocar esses ovos aí na natureza e ter essa possibilidade tão alta de predação, enfim, é bem complexo, né, esse processo tem que ser muito bem planejado para evitar que você tenha esses filhotes aí que foram criados com tanto custo, né? Não, é verdade, assim, os ovos, né, a ideia de colocar ovos para casais de Maracanã, né, ovos de ararinha azul, é uma ótima ideia, mas tendo uma predação tão grande, né, ou a gente melhora as condições daquele determinado ninho, né, com aquelas placas de alumínio, né, em árvores isoladas, monitoradas, e aí a gente pode até ter essa experiência também, mas, assim, o maior sucesso não é assim. Não é desse jeito que a gente consegue o maior sucesso de soltura. O maior sucesso de soltura em projetos de reintrodução é com grupos saídos já, né, saídos dessa dependência dos pais, grupos de animais jovens, né, que tem uma capacidade de adaptação a um novo meio maior. Perdas, a gente sabe que a gente vai ter, né? Então, tem um artigo do Thomas White, né, em 2012, então acho que 50% dos projetos de reintrodução é que tem sucesso de psitacídio, né? Assim, ele fez uma análise de mais de 30, vários projetos de reintrodução de psitacídio. Assim, o que mais pega, na verdade, o que mais pegou nesses projetos, né, foi o risco de predação. Então, assim, a predação está ali. E o que é melhor mesmo é simular esses grupos de indivíduos até 1 ano de idade, pós saída do ninho, né? E grupos grandes. Soltar 2 ou 3 tem um sucesso menor do que você soltar 20 ao mesmo tempo. Uhum. Certo. E, Camille, agora uma pergunta mais para você, pesquisador, assim, do que com relação ao projeto. Como que foi para você assumir essa responsabilidade de trabalhar com uma espécie que é ícone da nossa fauna, extinta na natureza? Eu imagino que tem sido um desafio enorme, né, de abraçar essa causa, de falar, poxa, vamos tocar isso para frente, porque é uma responsabilidade, né? É uma ave que, sempre que a gente fala de conservação de espécies ameaçadas, ela está no meio. Então, conta um pouco sobre como foi isso, assim. Bom, eu vou ser sincera. Quando eu assumi os planos de ação, a gente tinha que encontrar um coordenador para Ararinha Azul. Tinha uma pessoa disposta, somente uma pessoa disposta, que gostava muito de trabalhar com psitacídio, que era a Silvia Godoy, e ela iria assumir. Eu já estava, nossa, que bom, é um a menos para eu ter que cuidar, né? Mesmo porque quando eu fui ler o primeiro esboço do plano, eu falei, meu Deus, olha só isso, o que é isso, né? Tinha poucos indivíduos, maior parte fora do Brasil, tem muitos problemas dentro do programa de cativeiro, porque são pessoas que se dedicam às aves, mas ao mesmo tempo tem divergências entre instituições e divergências pessoais. Para piorar, o maior plantel ainda tem problemas com doenças importantes para o psitacídio, com mortalidade, na época, né? Que era o bornavírus, que era uma doença, a doença de dilatação do proventrículo, causada pelo bornavírus aviário, que era uma doença, assim, extremamente horrível, assim, né? Que assim, que passa para os filhotes, que tem a transmissão vertical, tinha problema com herpes vírus. Eu falei, não vai dar. E assim, será que eu acredito mesmo também na reintrodução? Porque a reintrodução, após a extinção da natureza, ela é polêmica, né? Porque
possivelmente os genes que estavam atuando ali, né, na evolução dessa espécie ao longo do tempo, eles podem até ter sido perdidos, ou a fauna associada à ararinha azul, né, a gente vai reintroduzir a ararinha azul. Mas e os ectoparasitos que estavam coevoluindo com essa espécie? Né? A gente está introduzindo um vertebrado e os invertebrados. Então eu falei, tá, tô dando para a Silvia essa espécie, que bom, ainda bem que tem alguém que cuide. E assim, era um plano que tinha dinheiro, mas que dava muito trabalho. Porque assim, você tem que, quanto mais recursos você tem, mais você tem que se preocupar com a execução dele. E aí, assim, eu acabei saindo da coordenação dos planos de ação e foi me oferecido o plano da ararinha. Tá, tudo bem. Vamos, né? E eu, assim, meio desmotivada, confesso. Mas aí comecei a trabalhar com a ararinha. E assim, a motivação por trabalhar com a ararinha é que, assim, é uma espécie bandeira, é um ícone da fauna, né? Ela nos diz que nós somos extremamente incompetentes como ser humano em conseguir deixar uma ave no seu ambiente natural e ter uma ganância tão grande de trazê-la para o cativeiro e de acabar com a espécie no ambiente natural. Então, para mim, isso é uma motivação de sobra para trazer essa espécie de volta, para valorizar a região da onde ela veio, que é uma região super pouco valorizada, né, para valorizar as pessoas que estão lá, e que teve várias pessoas que cuidavam desse animal, sabe? Conhecer essa história da região, assim, me deixou extremamente motivada. E tem muita gente querendo fazer isso. Muita gente com vontade, sabe? É um projeto desafiador ao máximo. Mas o número de colaboradores que você consegue trazer para o teu lado, não somente para a conservação da espécie que é bandeira, mas de todo o ambiente, ele já justifica por si só trabalhar com isso. Claro que de vez em quando a vontade de jogar tudo para o alto, porque é muito difícil. Sim, e uma grande responsabilidade, né, de abraçar isso e de tentar trazer de volta essa espécie que é uma espécie bandeira tão icônica, tão importante assim na nossa fauna. E ao mesmo tempo é privilégio de quase ninguém poder conseguir trabalhar com essa espécie, né? Então isso também é um motivo de sobra, né? E também é um motivo de falar assim, olha, brasileiro sempre faz uma coisinha errada, né? E assim, como a gente trabalha muito com estrangeiros, fala, mas é que o time brasileiro é diferente. Porque não funciona, porque é culpa do Brasil. Porque o Brasil... Então tá, vamos fazer um projeto sério de reintrodução, né? Claro que existem outros projetos sérios, né? E que a gente mostra que não, que a gente consegue fazer também de uma espécie extinta, né? Não é só um condor americano lá, não é só. A gente também consegue fazer isso, né? E, assim, um projeto que tenha justificativa, um projeto que tenha, assim, todos os requisitos que tem em outros países. Então, eu acho que a gente pode fazer. É desafiador. A gente trabalha muito tempo com coisas que a gente não conhece. Eu não conhecia nada da história, tive que estudar bastante, e só estudar não resolveu, eu tive que vivenciar item por item. O plano em si, o projeto em si, ele tem altos e baixos, né? Então, ele tem altos de captação de recursos, de sucesso, agora vai, daí ele dá uma baixada, então tem que saber lidar com isso, né? E não se deixar afetar, e ter persistência. Porque, assim, as coisas... Às vezes você quer que as coisas saiam naquele momento, mas elas não saem. E aí é meio frustrante. Mas aquela persistência, né, deixa a poeira baixar e volta a brigar por aquilo que é importante, eu acho que é importante. E, assim, existem pessoas muito importantes dentro desse processo. E que a gente também não pode deixar que elas desistam, né? Eu estou como coordenadora, mas existe uma pessoa que faz toda essa interlocução, é uma das pessoas que alavancam esse plano de ação, que é um diretor do Ministério do Meio Ambiente, né, que é o Hugo Versilo, que está trabalhando com espécies, e ele é a pessoa que, assim, que vendeu o projeto para a Vale, que conseguiu captar recursos, que consegue fazer interlocução institucional com outros colaboradores, e que deixa
a coisa fluir sempre, né? Por mais que tenha altos e baixos, o negócio uma hora sai. É isso. E assim, em novembro, agora a gente vai ter mais uma reunião do grupo, né? Então, a gente está organizando essa reunião com todo amor e carinho para que todo mundo seja valorizado, né? Para todas as pessoas, instituições que estão trabalhando, que é um projeto muito grande, sejam valorizadas, que se sintam donas, né? Que se sintam capazes, que se sintam abraçadas pelo plano de ação, para que a gente tenha continuidade para os próximos 5 anos e que a gente consiga executar as coisas que a gente quer nos próximos 5 anos. Então, assim, manter esse grupo unido e com objetivo comum é muito difícil. Então, acho que esse aqui é o meu papel, o papel do Ministério do Meio Ambiente, né? Não é executar tudo, a gente executa um bando de coisa, faz um monte de coisa em vida livre, contacta um monte de gente, mas acho que o grande que da questão é fazer com que as pessoas consigam trabalhar juntas com o mesmo objetivo. Muito legal. Parabéns aí pelo esforço, pelo trabalho e de estar firme aí para ajudar na conservação dessa espécie. Como uma forma assim de... E assim, estamos... Como uma forma de abertos, né, a qualquer sugestão, opinião, né, tudo que nos ajude a melhorar, né, e até abertos para, enfim, para estar divulgando, e, enfim, para tudo que for necessário, né, eu acho que é bem importante, essas discussões são importantes, a gente não tem conhecimento de tudo, a gente vai errar, eu erro, todos que estão envolvidos erram, né, e assim, quanto maior base técnica a gente tiver, quanto mais consistência a gente tiver no nosso trabalho, melhor vai ser, né? Acho que a experiência é boa, mas a parte prática é boa, mas a gente tem que ter muito embasamento, assim. Então, é interessante, assim, que as pessoas discutam isso, que tragam novas ideias, né, de como que isso pode acontecer da melhor forma possível. Muito legal. Para a gente finalizando o nosso papo aqui, você teria alguma dica, um conselho para deixar para as pessoas que não estão diretamente ligadas ao órgão público, por exemplo, mas que têm interesse de fazer a diferença na conservação, de poder se engajar nesse debate, de poder pôr a mão na massa? Como que essas pessoas podem contribuir também? Principalmente no caso de espécies como a ararinha azul, que são extremamente ameaçadas, já estão numa situação muito, muito delicada de conservação. Então, como que a sociedade pode se engajar também? Não só a academia, não só o órgão público, mas como que a sociedade pode contribuir para que essas coisas continuem andando? É engraçado você falar isso, assim, mas assim, o que eu vejo hoje, assim, é que a gente tem muitas divisões em caixinhas, né? Então, você tem a parte acadêmica e a parte dos gestores, e elas não se conectam, tem divergências ali, porque um é técnico demais, o outro é prático demais, e aí acaba não conversando. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Tem que ter esse diálogo, né, entre os dois, e assim, ter assim, uma união mesmo, não somente dessa parte técnica e da parte prática, mas também de toda a sociedade para a conservação ou para pensar em meio ambiente, né? Porque, assim, a gente vê que a bancada ruralista, por exemplo, dentro do Congresso, do Senado, acaba ganhando muita coisa. Claro que tem a parte econômica, mas eles também têm, assim, uma união com um objetivo comum. E, às vezes, a gente que trabalha com a parte ambiental, a gente está muito preocupado com o outro que não é a mesma ideia que você tem, então eu não vou me juntar com aquela pessoa, e a gente acaba sendo menos unido e acaba sendo menos representado, assim, nossos interesses são menos representados politicamente, né? Então, acho que essa união é importante, a gente define os objetivos e larga os objetivos pessoais ou as diferenças pessoais, né? E uma outra coisa, assim, que eu acho que é importante, que a gente não deixa de fazer muito, é comunicar. A gente não se comunica bem, né? A gente não vende nosso peixe.
Então, assim, isso a indústria faz bem, né? O comércio faz bem, né? Eles vendem, né? Tá ali na propaganda, você vai querer comprar. E a gente não vende nosso peixe muito bem. Então, enquanto as pessoas não souberem o quanto de valor que tem o ambiente, o quanto de valor que tem tudo isso, elas não vai ser importante para elas. A partir do momento que elas enxergarem isso, vai ser importante para todos. A gente vai ter mais pessoas do nosso lado. Nós somos minoria ainda, né? Mas a gente pode ter essa maioria se a gente souber vender nosso peixe, que é a conservação, é o meio ambiente, enfim, é a qualidade de vida. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mais na parte de comunicação mesmo. E eu digo por mim, porque eu também tenho que trabalhar isso, dentro do nosso projeto a gente tem que trabalhar isso, e a gente tem que achar parceiros dessa forma. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver projetos, quanto mais a gente tiver implementação de plano de ação, quanto mais a gente souber vender esse peixe para a sociedade como um todo, a gente vai ter mais aliados nessa luta. E os planos de ação, eles são participativos. Então, a sociedade inteira pode contribuir. Todas as instituições podem contribuir. Todas elas podem estar ali, está ali priorizado algumas ações. Eu vou querer, como instituição, fazer parte desse plano e vou executar tal ação. Está aberto, né? Não é um plano fechado. Né? Só basta você ir atrás daquilo, ir atrás daquela informação e executar aquilo e entrar junto com várias outras pessoas, várias outras instituições que também estão trabalhando para aqui. Né? As ações necessárias, objetivos necessários, a gente tem um monte, né? O que falta são instituições e pessoas que realmente abraçam a causa e vão lá fazer, e o que falta é recurso. Mas cabe a nós ir atrás disso e mostrar que é importante a gente ter recurso para trabalhar com isso. Acho que é isso. Nossa, muito legal, linda mensagem, assim, essa parte de comunicação, principalmente da gente poder mostrar isso que está sendo feito para as pessoas, para que as pessoas possam se engajar também. Muito legal, concordo totalmente. E queria agradecer por ter aceito o nosso convite, para partilhar um pouco com as pessoas aqui sobre essa experiência, esse desafio enorme, assim, que vocês têm aí dentro do ICMBio, em especial com a Ararinha Azul. Então, muitíssimo obrigado pela participação. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para as pessoas que estão assistindo a gente. Obrigada, e se precisar de mais alguma coisa, estamos à disposição. Muito legal. Até mais, Camille. Obrigada, Augusto. Tá? Um abraço. Tchau.